A vida vai ficando cheia. Nossos compromissos, nossos planos, nossos problemas, nossas necessidades. Quase sem perceber, podemos construir uma vida inteira que começa e termina em nós mesmos. Mas todos os dias, Deus coloca pessoas no nosso caminho. Pessoas que precisam de tempo, de atenção, de cuidado, de generosidade. Às vezes, de alguma coisa que já está em nossas mãos. E foi exatamente assim que Jesus escolheu viver. Aquele que poderia exigir que todos o servissem, serviu. Aquele que tinha toda a autoridade, se entregou. Jesus disse: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Quando somos alcançados por alguém que entregou a vida por nós, começamos a descobrir que aquilo que recebemos também pode servir a alguém. Nosso tempo, nossos dons, nossos recursos, nossa casa, nossas mãos, nossa própria vida. A graça de Deus chega até nós, mas não termina em nós. Fomos servidos por Cristo. Agora aprendemos com Ele uma vida que olha, se aproxima, se entrega e serve. Uma vida para o outro. O pastor Fábio, missionário da Indonésia, veio, né, como uma personificação do que é uma vida para o outro, não é? E hoje nós vamos continuar esse tema. E o motivo pelo qual nós começamos essa série é porque agora, no mês que nós estamos de agosto, tem o Dia do Voluntariado, né? É uma data nacional onde se comemora aqueles que, de forma voluntária, doam parte daquilo que têm, principalmente seu tempo, seus dons, seus talentos e recursos financeiros, para a ajuda de outro, não é? E isso faz muito sentido para nós como igreja, porque a igreja ela é feita de voluntários, não é? A igreja é feita daqueles que entregaram sua vida a Cristo e agora, de forma voluntária, desejam, não é, viver igreja, viver comunidade, viver Cristo, não é? Então, nós trouxemos esse tema para nós conversarmos um pouquinho aqui em nossa igreja. Hoje nós vamos refletir em João capítulo 13. João capítulo 13 nos mostra Jesus algumas horas, não é, antes de ir para a cruz. Então Jesus, obviamente, ele não tinha muito tempo mais ali. E quando você não tem muito tempo, você vai usar o tempo que tem para falar algo importante, certo? Ninguém vai chegar numa situação muito triste, né? Mas alguém que está acamado num hospital, e infelizmente não tem mais o que fazer, e vai ficar conversando bobeiras. Ali vai ser uma conversa, não é, muito séria. Ali vai ser o último momento que tem para dar instruções, revelar emoções, sentimentos e assim por diante. Então nós temos a oportunidade aqui de ver o que Jesus, não é, fez. Uma das coisas que ele fez horas antes dele ir para a cruz. E o que nós vamos ver hoje é algo que ninguém esperaria. Por um lado, é uma atitude que chocou todo mundo, e por outro lado, por nós, numa leitura rápida, você vai achar que era uma pequena tarefa doméstica, que não tinha nada demais naquilo que Jesus está fazendo. Porém, João registrou essa cena para nós. Porque o que ela tem para nos ensinar irá confrontar, como confrontou os discípulos, irá nos confrontar naquilo que nós entendemos a respeito de grandeza, de serviço e a respeito da direção da nossa própria vida. Então eu quero que você preste muita atenção em tudo que nós vamos conversar. Que você faça suas anotações, para que depois você possa refletir. Para que esse tempo, que é curto,
Nós temos cerca de 40, 50 minutos no máximo de pregação. Mas que esse tempo você esteja, vamos dizer, de corpo, alma e espírito aqui. Não é? Então, aqueles que trouxeram suas Bíblias, pode abrir João capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Vamos lá? Antes da Páscoa, da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Passar aqui para vocês. Jesus respondeu: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." Vai passando para mim, por favor, porque senão não consigo, irmãos, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos voltar aqui, versículo 9. Versículo 8. "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Versículo 9. Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. E lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nenhum mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem." Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações. Que o Senhor possa, Senhor, me usar apenas como, Senhor, uma ponte, para que a Tua palavra chegue, Pai, e faça aquilo que ela deve fazer, Deus. Que haja transformação em nosso meio. Assim oramos. Amém. Queridos, Jesus redefine grandeza pelo serviço. Tá? Jesus redefine grandeza pelo serviço. Nessa cena que nós lemos aqui, que nós tivemos a graça de poder ler, que foi registrado, e nós podemos ver os últimos momentos de Jesus, existe um detalhe que no livro de João não nos é apresentado, mas no livro de Lucas é apresentado. Tá? Durante a ceia, os discípulos estavam começando a discutir entre eles quem era o mais importante. Eles estavam buscando cargos, porque eles entendiam que Deus iria governar tudo, que Cristo iria governar, e eles queriam ser os braços direitos nesse governo. E quando eles entraram nessa discussão de quem era o mais importante, Jesus responde eles com uma pergunta, que você pode encontrar em Lucas 22, 27. Jesus fala assim: quem é mais importante? Aquele que está na mesa ou aquele que serve a mesa? Não é aquele que está na mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Quando Jesus fez a pergunta, a resposta era óbvia. A pessoa mais importante é quem estava na mesa, sendo servido. Certo? E nós conhecemos muito bem esse tipo de lógica, porque na nossa cultura, entre nós,
A pessoa mais importante é aquela que tem mais pessoas ao seu redor lhe servindo, não é? Então, uma pessoa importante geralmente entra em comitiva, não é? Tem aqueles que estão carregando sua pasta, aquele que está olhando e fazendo outra coisa. Essa pessoa se senta à mesa e vários outros vêm servi-la, perguntar o que quer, como quer e assim por diante. Nós conhecemos a lógica da grandeza humana, não é? O ser humano, ele busca a ideia de que quanto maior ele for, quanto mais importante ele for, mais pessoas irá servi-lo, não é? Só que Jesus olha para essa lógica diante dos discípulos e fala: mas não aqui. Aqui entre nós não será dessa forma. Não será dessa forma. Porque eu, Senhor, estou aqui para servi-los. Ou seja, o maior está servindo. E aí João 13 pega essa conversa, não é? E nos traz a cena de Jesus lavando os pés, e nós podemos ver essa conversa numa ação prática de Jesus. Aquilo que ele disse, aquilo ele pratica, não é? Tanto que no início de João que nós lemos, João faz questão de apresentar Jesus, aquele que está prestes a pegar a toalha. E ele fala assim: Jesus sabia que o Pai lhe deu toda a autoridade sobre todas as coisas. O que João está falando é: o maior de todos, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, está enrolando uma toalha na sua cintura, colocando água numa bacia e se ajoelhando para lavar os pés dos seus discípulos. E existe um detalhe que deixa essa cena mais chocante ainda para aqueles discípulos, porque o serviço de lavar os pés era considerado tão baixo que quem fazia isso não era nem os escravos, era tipo uma categoria que era um sub-escravo. Então Jesus, ele está fazendo um serviço que era considerado um serviço tão baixo que só a escória ali, não é, que fazia. Não é? Então veja como a cena é chocante, como Cristo está descendo ao chão para servir aqueles que ele ama. Não é? É óbvio então que os discípulos, eles poderiam imaginar que qualquer um deles poderia lavar o pé de Jesus, porque Jesus era o maior, ele deveria ser servido. Mas jamais eles imaginariam que o maior da mesa começasse a servir eles. É como você vê o chefe de uma nação, o presidente de uma nação, se levantar do seu lugar e começar a servir os garçons, começar a servir aqueles que são mais simples. Ninguém espera isso. Ninguém espera isso. Assim como os discípulos não esperavam. Não esperavam que aquele que tinha toda a autoridade se colocasse a serviço dos outros. E aqui nós temos uma mensagem muito importante. O serviço não diminuiu a grandeza de Jesus. Ele não foi menos, ele não se tornou menos importante ou grande porque ele serviu. Na verdade, o serviço revela como Jesus usa a sua grandeza. E ele usa a sua grandeza servindo as pessoas. Servindo as pessoas. Jesus aqui, ele está apontando uma direção a respeito da própria vida, daquilo que ele faz. Ele está apontando a direção que é: eu que sou o grande, estou servindo vocês. E em servir, em nenhum momento eu me torno menos. Em servir, em nenhum momento eu me torno menos. E Jesus não é apenas mais uma pessoa dando uma opinião de como a vida deve acontecer e qual a direção que a vida deve tomar. João já nos apresentou e nós sabemos, Jesus é aquele que criou os céus e a terra, que sustenta o universo em suas mãos. E Ele está nos mostrando a melhor maneira de viver. Ele está nos apontando uma direção do que nós temos que acatar como base das nossas vidas. Então, quando nós vemos o Criador mostrando como Ele usa a sua própria vida, Ele está nos dando direção na forma como nós vamos conduzir a nossa própria vida.
Nós trabalhamos, nós cuidamos das nossas famílias, nós cultivamos amizades, sonhamos, fazemos muitos planos, construímos muito desses planos. Enfim, tudo isso é muito bom e, na verdade, é bom demais, não é? Faz parte da vida. Mas Jesus está nos mostrando aqui que a vida que Ele nos deu, e quando eu digo a vida que Ele nos deu, é de fato a própria vida e tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, não foi feita para encontrar em nós mesmos um ponto final. Trocando em miúdos, aquilo que Deus tem te dado não é para ficar só para você. Não é para ficar só para você. Jesus está nos mostrando exatamente o que deve ser feito com aquilo que está em nossas mãos. Quando nós olhamos para as mãos de Jesus, nós vemos as mãos de Jesus lavando o pé, servindo pessoas. Isso é uma direção muito clara do que Ele espera que nós venhamos fazer com as nossas próprias mãos. Jesus está mostrando que uma vida verdadeiramente grande é uma vida que consegue colocar aquilo que recebeu, parte daquilo que recebeu, a serviço do outro. Então Jesus aqui ele está redefinindo o que é a grandeza. Porque o que é grandeza para nós, como eu disse no início, é pessoas nos servindo. E nós nos sentimos importante quanto maior for o número de pessoas nos servindo. E Jesus está redefinindo grandeza no reino dos céus. Ele está falando, aqui não. Aqui entre nós não funciona assim. Entre nós, grande mesmo, é aquele que consegue colocar à disposição dos outros parte do que recebeu da mão de Deus. Isso é grandeza no reino dos céus. Isso é a grandeza no reino dos céus. E é exatamente por isso que a discussão dos discípulos estava tão errada. Eles estavam discutindo quem era o mais importante. E para ser o mais importante, eles estavam querendo sentar ao lado do rei, ou seja, eles queriam ser servidos. Quem é o maior de nós? Jesus responde, olhe para o maior e veja o que ele faz. Olhe para mim e veja o que eu faço. Você quer ser grande? Olhe para o maior de todos e veja o que ele faz. Ele serve o outro. Ele mostra a direção de uma vida que não termina em si. Ele mostra uma vida que não é uma represa, mas são portas abertas por onde aquilo que entra, flui e alcança a vida de outros. Então, logo de início, nós vemos Jesus redefinindo grandeza. E grandeza no reino dos céus é serviço. É servir pessoas. É servir a comunidade. É servir o reino dos céus. Isso é grandeza. Isso é grandeza. Tá. E agora nós vamos trazer essa realidade para nós. Minha vida termina em mim? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus de novo veste a sua capa, ele senta à mesa, olha para eles e pergunta, vocês entendem o que eu acabei de fazer? E ele então explica para os discípulos o que ele acabou de fazer. Ele diz assim, vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, porque eu sou. Ou seja, Jesus está se colocando, tipo, eu sou grande, eu sou maior aqui. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz. Então Jesus ele fala com todas as letras. Esse é um estilo de vida do cristão. Isso é grandeza. Faça o que eu fiz. A lógica de Jesus ela é clara, ela é direta. Não tem como alguém interpretar diferente. Se o maior de todos, o nosso Deus, Salvador, lavou os pés dos discípulos, nenhum discípulo, nenhum filho de Deus deve olhar para serviço e pensar, isso não é para mim. Isso é muito baixo. Ou isso faz parte da minha vida. Jesus, nas suas últimas horas, ele está sempre trazendo lições, direções de como seus discípulos, ou seja, eu e você,
deveríamos viver a vida. Então aqui ele não está falando apenas para eles, para aqueles. Ele está falando para os discípulos que viriam, como eu e você e como outros que virão. Ele está nos mostrando a maneira como cada um de nós deve viver. Ou seja, o serviço faz parte das nossas vidas. Servir pessoas deve ser parte integral da vida de um cristão. Tá? É óbvio que nem todos irão fazer a mesma coisa, na mesma intensidade, assim por diante, porque nós não temos os mesmos dons, cada um foi abençoado com uma salada aí de dons e talentos específica. Nós temos uma quantidade de tempo disponível diferente, alguns têm mais, outros têm menos, outros estão tentando arranjar tempo na sua agenda. Nós não temos as mesmas habilidades, capacidades, não é? E nem todos estão vivendo a mesma fase de vida. Cada um está vivendo uma fase. Aqueles que estão descobrindo a vida, as primeiras coisas. Aqueles que estão descobrindo o mercado de trabalho. Aqueles que estão descobrindo o amor, o casamento. Aqueles que estão apreciando os filhos. Aqueles que já estão olhando os netos, não é? Nem todos vivem a mesma fase de vida, a mesma etapa. Cada um está numa fase de vida. Então, obviamente, nós não vamos fazer as mesmas coisas, mas existe uma direção igual na vida de todos nós, independente do seu dom e talento, independente da quantidade de tempo que você tem, independente da fase de vida que você está vivendo, das suas habilidades. Existe uma direção que deve aparecer na vida de cada um de nós. Lugar, aquilo que Deus colocou em suas mãos, precisa estar servindo alguém além de você mesmo. De alguma forma, em algum lugar, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, a provisão de Deus na sua vida, tem que estar servindo alguém além de você. Não é? Na igreja, então, servir, ser voluntário, não é a função de alguns, de poucos. O que Cristo nos ensina é que é a função de todos. Todos que fazem parte de uma comunidade devem estar servindo. Claramente é isso que Cristo está fazendo. Vamos trazer para a nossa vida, tá? Para a nossa realidade aqui. Um domingo, nós estamos num domingo. Você chega à igreja e encontra as portas abertas. Você chega e o ambiente está preparado para te receber. As cadeiras estão organizadas, o clima, né? Com os ar-condicionados. Enfim, tudo ali está preparado para te receber. Existe alguém esperando pelas suas crianças, para cuidar das crianças. Existe alguém esperando pelos pré-adolescentes. O louvor ensaiou. Eles se organizaram durante a semana em horários para ensaiarem, para poderem louvar aqui da melhor forma possível. Alguém está na mesa de som, organizando a mesa de som. Alguém está na mesa de luz, organizando a mesa de luz. Alguém está na projeção, organizando a projeção. E se você olhar lá em cima, você tem a Laís, que está cuidando da mesa de som, e você tem 2 adolescentes ali, ó, que estão vivendo no mundo paralelo nesse momento. Olha lá. Estou brincando com vocês, óbvio. Mas olha que lindo. 2 adolescentes, cara, cuidando da luz da igreja e da projeção. Chegaram mais cedo para isso. Não é? A Laís, obviamente, chegou também mais cedo. Não é? Alguém resolveu coisas na igreja que provavelmente você nunca vai saber por quê, porque foram resolvidas. Não é? A igreja estava limpa quando você chegou, o banheiro estava limpo, as coisas estavam prontas. Você chega, você senta na sua cadeira e você participa do culto. Existe algo muito bonito nisso, que é o quê? A igreja é um lugar onde nós somos cuidados também. A igreja é um lugar onde nós somos servidos também. Não é? E você está sendo servido. Não é? Então veja, o problema não é receber. O
problema não é ser servido. O problema é passar meses e anos sendo beneficiado pelos serviços de algumas pessoas, sem nunca se perguntar: onde a minha vida está servindo alguém aqui? Esse é o problema. Passar anos sendo servido por um punhado de pessoas e nunca se levantar da mesa e dizer: me permita servir vocês também. Me permita demonstrar amor também a vocês. Esse é o problema que Jesus está apontando aqui. Esse é o problema que Jesus está apontando aqui. Jesus está falando, é uma delícia sentar à mesa e ser servido. É uma delícia alguém trazer, né, seu copo de café, enfim, suas coisas. Mas é lindo e maravilhoso e significado de grandeza no mundo espiritual quando você também se levanta e serve pessoas. E serve pessoas. Não é? Porque Jesus não está formando uma comunidade, ou seja, uma igreja de pessoas somente bem cuidadas. Ele está formando uma comunidade, uma igreja, em que as pessoas que são servidas por Ele aprendem a servir umas às outras. Aprendem a servir umas às outras. Porque no final das contas, todos nós estamos sendo servidos. Não apenas pelos nossos irmãos, mas pelo maior de todos, que é Jesus. Não é? E talvez você esteja pensando, não, mas é isso que eu faço há anos, você é uma das pessoas que estão servindo. Não é? Talvez seja você aquele que chega aqui mais cedo. Talvez seja você que está cuidando de pessoas, não é? E decidiu estar disponível para essas pessoas. Talvez boa parte da igreja não saiba exatamente o que você faz e nem saiba seu nome. Não é? Mas Deus sabe quantas vezes você decidiu que o seu tempo, sua capacidade, sua presença não terminaria apenas em você. Deus sabe. Cada hora, cada pensamento, cada mão estendida, cada vez que você não permitiu que aquilo que Deus estava te servindo terminasse somente em você. E em nome da igreja, obrigado por nos servir. Obrigado a cada um dos voluntários por estar nos servindo. Cada um de vocês. Obrigado. Talvez eu nem saiba o que você faz direito. Talvez me falhe a memória e eu não me lembre do seu nome. Mas, de todas as formas, obrigado. Obrigado. Porque muito do que Deus faz numa comunidade é através de pessoas comuns. Pessoas comuns que simplesmente decidiu estar disponível para o bem de outras pessoas. Nós não somos especiais. Não somos. Tomamos remédios igual você. Né? Enfrentamos situações de emoções difíceis. Enfrentamos percas, choramos luto. Temos a gestão do nosso tempo, que temos família, filhos, compromissos, trabalho. Irmão, ninguém aqui que está servindo é especial. Ninguém aqui é um herdeiro que acorda a hora que quer e dorme a hora que quer. Todos aqui estão servindo, são gente comum que simplesmente decidiu estar disponível para o bem de outros irmãos. E é justamente disso que Jesus está falando. Não é sobre nós agora no meio do culto pegar uma bacia e começar a lavar o pé um dos outros. É sobre obedecer o exemplo da cena. Obedecer o que Cristo está nos ensinando a respeito de grandeza. Aquilo que Jesus está mostrando em João 13, a maneira como Ele está mostrando, deve alcançar as nossas mãos. Não é? Talvez você tenha mais tempo, então o que você consegue fazer é servir com o seu tempo outros. Tem uma capacidade de ensino gigantesca e podem ensinar desde coisas simples até coisas mais difíceis. E tem aqueles que sabem cuidar, cuidadores, não é? Cuidadores de pessoas. Existem aqueles que sabem ouvir. Talvez você se pergunte, mas o que eu posso fazer? Eu tenho uma idade tão avançada. Você carrega uma experiência tão grande de vida que ter a oportunidade de você ouvir o que eu tenho passado e ouvir da sua experiência depois, querido, é um serviço que poucos podem fazer, porque quantos estão chegando nos seus 70, 80 anos?
e carregando a experiência da vida, e carregando momentos com Deus. Não tem idade, nós estamos vendo adolescentes trabalhando com tecnologia na igreja. E nós podemos ver irmãos e irmãs de 70, 80 anos trabalhando na igreja. Não é? Outros conseguem resolver coisas tão complexas para todo mundo, mas que para eles são fáceis. Não é? Enfim. Então a pergunta é, o que Deus colocou nas suas mãos? E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? E essa pergunta mexe conosco. Porque tudo na nossa vida já tem destino, não é verdade? O nosso tempo já tem um destino. Nosso domingo já tem destino. Nossa energia já tem destino. Nosso sábado tem destino. Nossa segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós já temos planos, e os nossos planos já têm destinos. E no meio dos nossos planos e destino aparece o outro, para encher a paciência. Olha que coisa. Aparece um terceiro, aparece o reino, aparece pessoas. Aparece alguém que precisa ser acolhido. Aparece alguém que perdeu um ente querido. Aparece uma criança que não recebeu amor em casa. Aparece um irmão acamado. Aparece um problema complexo de tecnologia ou infraestrutura. Aparece necessidades de outras pessoas em nossas vidas. E é aí que servir se torna difícil. E é aí que tem valor. Porque aquela coisa já ouviu? Na descida todo santo ajuda? Ué, se eu não tenho nada para fazer, eu dedicar o meu tempo que eu não faço nada, não houve sacrifício, não houve grandeza ali. Agora, de fato, eu organizar a minha vida para dedicar 1 hora, por exemplo, para alguém, em uma conversa, em um café, tem muito valor. Tem muito valor. Não é? Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não sei o autor, mas fala assim: todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Né? Todo mundo quer sair bem na foto. Né? Todo mundo está disponível. Até que percebe que estar disponível custa alguma coisa. E aí ninguém quer pagar o preço de estar disponível. Mas, no final, nós queremos que todos estejam disponíveis para nós. É engraçado, né? Muitos de nós não querem pagar o preço que é estar disponível para o irmão. Mas nós queremos que todos estejam disponíveis para nós. Irmãos, eu tenho 38 anos de igreja, literalmente, eu nasci na igreja, cara. Né? E eu conheço inúmeras igrejas. Provavelmente, ninguém aqui sabe mais de igreja do que eu. Igrejas no Brasil, fora do Brasil, sistemas de igrejas, eu conheço tudo. Eu converso com pastores, com membros, com voluntários. E você sabe disso. A maioria das pessoas que saem da igreja saem reclamando ou falando que ninguém serviu elas. Que não foi lembrada. Que não foi lembrado. Estou mentindo? Que a igreja poderia ter feito algo por mim e não fez. E eu não tiro a razão, não. Eu não tiro a razão, não. Muitas vezes as pessoas estão certas. Não foram lembradas. Muitas vezes elas não foram servidas como deveriam ter sido servidas. Não estou tirando a razão de ninguém. A igreja falha, a igreja é feita de pessoas e nós falhamos. Mas o meu problema é que muitas dessas pessoas nunca serviram ninguém também. Nunca abriram mão de 10 minutos do seu tempo. Nunca procuraram o balcão de avisos e falaram: olha, eu tenho 10 minutos por mês. O que eu posso fazer aqui? Isso me incomoda. Não me incomoda como pastor, me incomoda como membro. Porque antes de ser pastor, eu estava servindo a igreja. Eu não comecei a servir a igreja quando eu me tornei pastor. Eu me tornei pastor porque eu estava servindo a igreja. Então, veja, Jesus está redefinindo coisas aqui. Cristo está redefinindo padrões.
Cristo está redefinindo o que nós pensamos muitas vezes sobre comportamento dentro da igreja. E observem a ordem de Jesus. Eu lavei seus pés. E agora, vocês vão lavar os pés dos outros. Primeiro vem aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez por você. Cristo lavou seus pés, Ele continua lavando todos os dias. Se você abriu os olhos hoje, você está respirando, a vida é um dom que Deus dá. Deus está lavando seus pés. O que dirá então quem pôde escolher roupas para vir à igreja? E quem vai poder almoçar fora, depois aqui? Olha o Brasil, Deus está lavando seus pés. Deus está lavando seus pés. E agora você é chamado a lavar os pés dos seus irmãos? Então veja, o chamado do serviço começa naquilo que nós recebemos. Cristo não nos pede algo que nem Ele fez. Pelo contrário, Ele fez primeiro. E preste atenção, é por isso que o nosso serviço na igreja não pode depender de ser visto por alguém ou retribuído por alguém. É claro que ser reconhecido é bom, gratidão é ótima, e nós temos que ter gratidão e reconhecer pessoas. Mas deixa eu falar, a maioria das vezes, você fará serviço que ninguém irá perceber, tá? Na maioria das vezes, ninguém vai perceber o que você está fazendo. Talvez a maioria não vai saber seu nome. Você talvez não vai ser visto e nem retribuído como deveria ser de fato retribuído. Só que aquilo que você está fazendo não perde valor por causa disso. Porque veja, se você desanima de servir porque não te reconheceram, isso mostra que no teu coração o motor do seu serviço é reconhecimento. E Cristo está falando, mude o motor do seu serviço. Você serve porque eu te servi. Não é sobre os outros, é sobre o que eu tenho feito na sua vida. Então, se os outros te reconhecerem, ótimo. Mas se ninguém souber teu nome, você está servindo porque eu estou te servindo. Porque eu estou te servindo. E isso é a sua motivação. Este é o seu motor propulsor. Porque a fonte não está naquilo que nós recebemos das pessoas depois. Como eu falei, é gostoso sim ser reconhecido. É gostoso sim receber gratidão, irmão. Todos gostam disso. Mas essa não deve ser a fonte do porquê nós fazemos o que nós fazemos. E aí Jesus avança no versículo 17 e diz: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Serão felizes se a praticarem. Jesus não permite que essa conversa com os discípulos termine apenas numa ideia bonita, porque é lindo, não é? É lindo servir pessoas. Não é? Agora, na época de política, o que você tem de vídeo de político servindo pessoa e comendo pastel na feira é gigantesco. Porque é lindo servir pessoas. É lindo fazer o bem e filmar eu dando dinheiro para alguém. Olha, encontrei essa pessoa surrada, não vale nada aqui. Mas olha, eu estou dando um dinheiro para ela. É lindo. Não é? A ideia de servir pessoas é bonita. É bonita. Então nós admiramos João 13. Nos orgulhamos como cristãos pelo trabalho social que os cristãos fazem, trabalho missionário que os cristãos fazem. Nós concordamos que servir pessoas é importante e parte fundamental da vida. E nós podemos até sair daqui hoje dizendo, cara, eu preciso servir, ou eu preciso servir mais. Só que amanhã nós vamos continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Quantas vezes você veio à igreja, ouviu a palavra, saiu falando, eu preciso mudar. E depois continuou vivendo exatamente da mesma maneira. Então Jesus, ele não termina aquilo que ele está dizendo e ensinando para os discípulos e simplesmente está, fiquem com essa ideia. Jesus diz, pratiquem. Pratiquem. Pratiquem.
Vocês viram e vocês ouviram, agora pratiquem. Então João 13 está falando. João 13 não está apenas mostrando servir pessoas é importante. O que João 13 está fazendo é, existe algum lugar nessa igreja em que eu posso servir? Existe alguém aqui entre nós que eu possa servir essa pessoa? João 13 não é sobre uma ideia bonita. É sobre uma prática grandiosa. Irmãos, talvez algumas horas do seu mês façam com que uma criança seja cuidada. Talvez alguns minutos do seu mês mude a vida de uma pessoa porque ela precisava só disso, 20 minutos de desabafo e uma oração. Quantas vezes você precisou de 20 minutos de desabafo e uma oração? Quantas vezes tudo que você precisou foi só um abraço, um ouvido emprestado? Talvez a primeira vez que você chegou aqui, você encontrou acolhimento, porque alguém decidiu estar disponível para acolher você. No final das contas, pense na sua jornada como cristão. Querido, são raras vezes que a pessoa ela se converte sozinha. Raríssimas vezes. O comum padrão é alguém caminhou com você. Alguém mostrou o evangelho para você. Alguém pegou na sua mão e andou uns quilômetros com você. Alguém serviu sua vida. Alguém pode estar servindo sua vida até hoje. Você é fruto de alguém que estava disponível. Hoje você é abençoado porque alguém se colocou à disposição da sua vida. Então não saia daqui apenas sabendo mais sobre a ideia de servir pessoas no Evangelho. Saia daqui se perguntando se aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos está alcançando alguém através de você. Porque a graça de Deus ela chega em nós, mas ela não pode terminar em nós. Tá? E eu quero concluir voltando lá para a cena da bacia, da vasilha cheia de água. Porque existe uma parte ali que eu pulei propositalmente, não é? Quando Jesus chega para Pedro, para lavar os pés de Pedro, Pedro protesta. Ele fala, você lavar meus pés? De jeito nenhum. O maior não lava o pé do menor. Não é? E aí Jesus responde, se eu não lavar seus pés, você não terá comunhão comigo. Você não terá comunhão comigo. Então veja, aquela cena não é sobre lavar os pés. Não é sobre tirar a poeira dos pés. Porque o lava-pé era isso, né? Não estava asfaltado. Eles andavam descalços, com sandálias, o pé sempre estava sujo de pó. Não é? Então existia o lava-pés, mas ali não era sobre tirar o pé, tirar o pó do pé. Não é? E a prova disso é que Jesus fala, olha, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você entenderá. Um dia você vai entender o que de fato eu estou fazendo aqui lavando seus pés. E Pedro, de fato, só entenderia depois de muito sofrimento, aliás. Porque recentemente nós falamos sobre Pedro aqui. Porque o lava-pés ali não era apenas um exemplo de serviço. Aquela cena estava antecipando, aquela cena estava apontando para o maior serviço que Cristo iria prestar. João 13 abriu o capítulo dizendo que Jesus amou seus discípulos e amou até o fim. Até o fim. Então, na bacia cheia d'água, Jesus assume o lugar de servo. Horas depois, na cruz pregado, ele leva o seu serviço, esse amor às pessoas, até o fim. Literalmente até o fim. É por isso que em Marcos 10:45 você vai encontrar a Bíblia nos ensinando, pois nem mesmo o Filho do Homem, o poderoso, o grande, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então,
você encontra o eco disso por todo o Novo Testamento. Nem mesmo Deus veio para servir, para ser servido, Ele veio para servir. E o maior serviço dele foi entregar sua vida em resgate de muitos. Não é? E é essa parte que Pedro não conseguia enxergar ainda, porque ela ainda iria acontecer. Ela ainda iria acontecer. Então Jesus não veio apenas mostrar como servir. Ele veio fazer por Pedro, por mim e por você, aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele veio prestar um serviço para nós sobre um problema em nossas vidas que nós nunca conseguiríamos resolver esse problema, que é o pecado. E isso muda a maneira de ouvir o chamado do serviço. Antes de nós nos movermos para servir o outro, o amor de Cristo se moveu para nos servir. Cristo serviu primeiro. Cristo tem nos servido primeiro. Por isso que em João 13,15 ele fala: façam como eu fiz com vocês. Façam como eu fiz com vocês. E aqui eu quero abrir um parênteses, que você pode falar que eu me organizei para que isso acontecesse, e não foi. Essa série de mensagens, essa palavra, ela está determinada que iria acontecer há cerca de um mês e meio atrás. Porque nós organizamos a igreja cerca de sempre 2 meses antes, a média. Tá? Nós já sabemos a série que acontecerá daqui 2 meses. Nós já sabemos, eu já sei o que eu vou pregar daqui 2 meses, o tema. Então nós sempre antecipamos. E a ideia ano que vem é conseguir antecipar sempre 6 meses. Porque quanto mais nós anteciparmos, mais organização nós teremos. Tá? Então isso aqui já estava pronto. Porque nem foi sugestão minha. A nossa líder de voluntários, hoje eu acredito que ela não está aqui, que é a Tamires, ela que chegou em mim. Ela falou, em agosto comemora o dia dos voluntários. Por que você não faz uma série sobre voluntários? Acho que você tem que fazer uma série com voluntários. E aí tinha umas pessoas ao redor que falou, é verdade, você tem que fazer. Eu fui vencido ali, irmãos. Eu só falei, tudo bem, eu vou fazer. Né? E graças a Deus eu fiz. Né? Deus usou a boca ali deles para me dar uma direção. Irmãos, recentemente eu estive em reuniões com líderes da nossa igreja. Líderes de crianças, líderes de pré-adolescentes, adolescentes, tudo recentemente agora na história. Né? Irmãos, nós estamos passando por um momento triste. Qual é o momento triste? Pré-adolescente, nós tínhamos todos os domingos alguém aguardando e uma aula para os pré-adolescentes. Vocês sabem, nós não temos mais. Nós temos 2 domingos por mês. Tá? Adolescentes, a gente nem tem. Nada acontecendo. Mas graças a Deus nós conseguimos, né, junto ao Gabriel, que faz parte da diretoria, e mais um casal de irmãos que estão assumindo para apresentar um projeto, mas são 3 pessoas para cuidar de adolescentes agora. Crianças, nós temos sempre alguém todos os domingos aguardando para cuidar das crianças. Mas sabe o que vai acontecer agora em setembro? Não vai ter mais. Não vai ter mais. Porque são poucos. E poucos se cansam por carregar o piano de muitos. E aqui eu estou falando em amor, irmão. Nós estamos em comunidade, não estamos? Nós estamos em família, não estamos? Queridos, nós temos projetos maravilhosos. Deixa eu falar para você. Eu fui atrás e nós temos hoje uma parceria com o maior seminário de teologia do Brasil, que é a Palavra da Vida. Tá? E nós temos ali mentoria, o momento que nós quisermos, deles para os nossos líderes, para cuidar das crianças, para adolescentes e assim por diante. Hoje nós temos parceria com uma organização internacional, interdenominacional, sobre materiais maravilhosos, contemporâneos, projetos
com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Irmão, nós temos tudo para cuidar dessa geração, menos pessoas. Menos pessoas. E aqui eu deixo essa dor com vocês. Nós precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas, irmãos.